Programa Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário. Mais de 250 produtos com até 20% de desconto. Colégio C. O seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico. Olá, começa agora Equilíbrio, seu programa sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Essa semana a gente dá sequência aí à série especial sobre o Outubro Rosa. Aqui no estúdio a gente recebe o mastologista Alexandre Vicente de Andrade para falar sobre esse assunto. Tem mais, a gente foi conhecer o trabalho da Rosmary Ribeiro, da Santo Borro. Ainda a Vanessa Alves, Master Teacher Suspensos, que vai falar pra gente o que é o Pilates Suspensos. E a dermatologista Cristiane Radijk, que participa conosco semanalmente com dicas de beleza, vai falar sobre a importância da saúde das unhas. E ainda a receita nova direto do Spa São Pedro. Não perca! O Equilíbrio está só começando. Essa semana a gente foi conhecer o trabalho da Rosmary Ribeiro, que fez da paixão pela arte o ateliê Santo Borro, que cria imagens de santos, budas, enfim, um trabalho artesanal maravilhoso. Acompanhe. Olá, meu nome é Rosmary Ribeiro, eu sou artista plástica e eu trabalho com esculturas em gesso e eu aplico a arte de decupagem. O que seria essa arte de decupagem? A arte de decupagem é a arte de recortar e colar os papéis em uma peça, né, para revestir uma peça. Eu vejo assim, é um trabalho, claro, que precisa de talento, né, muita dedicação e paciência, porque são peças com muitos detalhes. É onde eu entro com a parte da pintura, né, tipo face, alguns detalhes em dourado. E essa outra parte que seria a decupagem são guardanapos, né, que eles são colados na peça. E tem que ter paciência, porque ele tem que ficar perfeito, como se desse a intenção, né? A intenção justamente era mostrar como se fosse uma pintura. Mas o que eu acho assim mais importante, né, nesse trabalho que eu desenvolvo é a criatividade e o senso estético. Por quê? Você combinar, né, assim, numa imagem de santo, né, tipo fazer um manto xadrez, uma túnica florida e uma base com uma outra cor. Se você não tomar cuidado, né, olhar para aquela peça e ver que tem uma harmonia, você pode tornar o seu produto assim, cafona, né? Então tem que ser agradável aos olhos. E eu acho que é o mais difícil, né? Porque você ter essa criatividade, mas não ter esses olhos, você peca a sua imagem, né? E para quem esclarecer um pouquinho, tem muita gente assim que pergunta o porquê o nome Santo Borro, né? Por que eu coloquei o borro? Para quem não sabe, o termo borro, ele refere-se a influências de elementos étnicos, orientais, hippie, com combinação do romântico, o vintage, o country. E o que o borro quer? O que ele busca? Fugir dos padrões tradicionais, né? No caso, seria a moda, né? Misturar esses estilos e dar uma combinação de criatividade, de cores. E eu acho que foi isso que eu busquei, né? Eu acho que esse nome agregou, tem tudo a ver com o que eu busquei na hora que eu vi os meus santos, que era ter o quê? Vários estilos, né, numa mesma peça, que fossem harmônicas, coloridas, criativas, né? Então eu achei que o nome enquadrou assim perfeitamente. Então para as pessoas saberem o porquê, né, da escolha da minha marca.
No ponto de equilíbrio, a Vanessa Alves, Master Teacher Suspensos, explica o que é essa modalidade de Pilates, os suspensos. Acompanhe. Oi pessoal, tô aqui novamente para dar uma outra dica para vocês super legal, que é o Suspensos, que é o método de Pilates em suspensão, tá? O Suspensos foi desenvolvido aqui em Sorocaba mesmo, por mim, eu sou a mentora do método, tá? Nós trabalhamos com 5 equipamentos em suspensão, que é o colúmpio, que é aquele tecido que vocês já devem ter visto por aí, é o mais conhecido, a lira, que é um equipamento de origem circense, o Power Balance e o Power Cord, que são equipamentos exclusivos da Suspensos, e o Colúmpio Wall, que é o tecido utilizado na parede, tá? Nós utilizamos os mesmos princípios do Pilates, então tudo que a gente usa como base do Pilates, a gente utiliza nessa aula também. É uma aula extremamente dinâmica, divertida e extremamente segura também para você poder ficar tranquilo com relação a, mas eu tenho algum problema de coluna, eu tenho uma patologia, fiz uma cirurgia, não tem problema. Na verdade, nós trabalhamos muito com essa parte de reabilitação dentro dos suspensos, que é uma das partes mais importantes. Por quê? Quando a gente trabalha com o tecido e com a suspensão, nós tiramos toda a pressão que é feita sobre a sua coluna, trazendo assim um conforto muito grande para quem tem, por exemplo, uma hérnia de disco, pressão de ciático, que pode ser muito benéfico para você, né? Trazer essa tração e descompressão da coluna vertebral. Além de outros benefícios como melhora da circulação, da oxigenação, ganho de força e resistência muscular. Afinal, o princípio básico da suspensão é a gente trabalhar com o peso do próprio corpo. E isso faz com que você ganhe mais força e mais resistência também. É uma aula divertida, pode ser feita por qualquer tipo de pessoa, crianças, idosos, gestantes, enfim, atletas de alto nível até pessoas que nunca fizeram nada. Eu espero que vocês venham experimentar um pouquinho dos suspensos e ver essa modalidade que é nova, porém tem muitos benefícios e está sendo uma das grandes coisas legais hoje do mercado fitness. Então, espero vocês e semana que vem eu volto com outra dica. E agora, dica semanal da dermatologista Cristiane Radaik, que fala sobre a beleza da pele e dos cabelos, e essa semana vai falar sobre o cuidado com as unhas. Acompanhe! Oi gente, estou de volta aqui para dar dicas de cabelo, pele e unha. E hoje, como prometido, eu vou falar sobre as unhas. Meu nome é Cristiane Radaik, eu sou dermatologista. E o que a gente pode saber um pouquinho mais sobre as unhas? As unhas podem indicar algumas patologias internas, mas o que é mais comum a gente ver na unha é uma coisa que chama ceratólise. Ceratólise são umas manchinhas branquinhas que quando a gente remove o esmalte na manicure, a gente vê aquelas manchinhas branquinhas e sempre acha que é alguma doencinha. Mas na verdade é que a gente fica tanto com esmalte, não deixa a unha respirar, que a primeira camadinha da unha, ela acaba ficando como se fosse como as bolinhas. E essas bolinhas que são aquelas manchas branquinhas. É uma das coisas que a gente mais vê na unha. Então, uma dica interessante para a unha. Você vai na manicure e vai esmaltar a unha sempre? Na véspera de ir na manicure ou na antivéspera, você remova o seu esmalte em casa para dar tempo da pele respirar, da unha respirar. E você pode passar um creme hidratante específico para a unha e cutícula. Aí ela já vai ficar mais tratada e mais saudável. A dica de hoje então foi: remova o seu esmalte na véspera de ir à manicure e use um hidratante. Um abraço, até a próxima dica! Semana que vem ela volta com mais dicas. Agora lápis e papel na mão, aquela hora crucial. Receita direto do Spa São Pedro com a Mariane Nage. Ela traz a receita de um suco refrescante. Tá aí uma ótima pedida para substituir de vez refrigerante. Hoje a nossa dica de receita prática e saudável é um suco refrescante. Os ingredientes são uma maçã pequena, um talo de salsão, 50 gramas de pepino japonês e uma colher de sopa de folhas de hortelã, água e gelo. Bata todos os ingredientes no liquidificador com um pouco de água, adicione gelo e sirva. Essa foi a nossa dica de hoje. Semana que vem voltaremos com mais novidades. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, conversa com o mastologista Alexandre Vicente. O assunto é prevenção ao câncer de mama. Não saia daí. Aline Moraes? Eu sou super fã do seu trabalho. Será que a gente pode tirar uma selfie? Claro. Ai, obrigada.
Oi? Ai, não ficou boa. Olha a cara da pessoa, gente. Não. Não tem problema, a gente faz uma outra. Jura? Claro. Então tá, mas então faz assim. Passa esse batom. Solta o cabelo. Coloque sua autoestima lá em cima. Mais de 250 produtos do Boticário com até 20% de desconto. Aê, agora sim. Nossa, linda. O Boticário, acredite na beleza. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada. Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Estamos de volta com Equilíbrio. Esse programa dá sequência à série especial sobre o Outubro Rosa. A gente está aí tentando conscientizar, fazendo a campanha aí do câncer de mama. E hoje a gente recebe o mastologista, Dr. Alexandre Vicente de Andrade. Seja bem-vindo. Obrigado, Fernanda. Bom, eu vou tentar ser positiva. Então, assim, os números de câncer de mama estão diminuindo? Não. Eu vou tentar ser positiva, né? Já estou tentando ser... Não vou falar... Então, Fernanda, mas não é só notícia ruim. Eu acho que assim, os números do câncer de mama estão aumentando. A proporção de aumento é mais ou menos em torno de 1,3% ao ano do aumento da incidência do câncer de mama. Hoje a gente está beirando em torno de 54 mil casos novos. A gente está falando isso Brasil. Brasil. Tá. Quando a gente fala em mundo inteiro é para mais de 1 milhão. Esse é um número que tem se mantido, então, na verdade, porque... É que essas estatísticas às vezes demoram um pouquinho para sair, né? Então, mas é mais ou menos em torno disso, em torno de 54 mil casos ano, e a gente espera, ou pelo menos tem sido assim historicamente, um aumento de um ano para outro de 1,3% na incidência. Que na verdade aqui no Brasil é maior até do que em outros países onde o câncer de mama tem mais incidência, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem bastante câncer de mama. Mas a velocidade de aumento da incidência é menor até do que no Brasil. Isso é muito tranquilo, porque isso acontece em todos os países que estão industrializando, entendeu? Que está, assim, em teoria, eu não sei se a gente pode dizer que o Brasil está enriquecendo. Tem essa relação de industrialização? Tem, total relação. Por que a sabe que a gente não sabe direito exatamente por quê. Provavelmente coisas do tipo, mudanças de hábito de vida, mas a gente sabe que essa associação é muito forte. Países mais industrializados têm uma incidência de câncer de mama maior. Países menos industrializados, menos câncer de mama. Porém, aqueles países que estão num processo de industrialização crescente, eles também acompanham a taxa de incidência de aumento do câncer de mama, também acompanha essa industrialização. A gente sabe que a gente já sabe, né, que é a doença da mulher moderna, essa como outras, né? Nem isso está servindo para conscientizar a mulher, né, de, por exemplo, autoexame, as mulheres estão fazendo, vocês têm notado isso em consultório, como é que está funcionando? Eu acho que as mulheres estão se conscientizando, sim. De maneira geral, as mulheres são mais conscientes com relação à própria saúde até, né, do que os homens, né? Então, eu acho que elas estão se conscientizando. A questão é que a conscientização não serve para impedir que a mulher tenha câncer de mama, não é? A conscientização serve para que esse câncer de mama seja detectado mais precocemente e, portanto, a gente consiga aumentar ou diminuir a mortalidade pela doença, né? Mas a conscientização não impede que esses números de aumento da incidência ocorram, né? O que a gente precisa estar muito atento é se os diagnósticos estão sendo feitos mais precoces. E aí sim a gente tem ideia de que esse esforço de conscientização vale a pena. Um problema do Brasil, em especial, é que a gente não tem um programa de rastreamento do câncer de mama efetivo. Porque rastrear câncer de mama de forma efetiva significa realmente um envolvimento muito grande de toda a sociedade, no seguinte sentido: essas campanhas que se fazem, isso tem muito pouco resultado. O que realmente faz com que a gente consiga fazer com que o câncer de mama seja diagnosticado precocemente é fazer uma campanha ativa, ou seja, identificar aquelas mulheres que nunca fazem exame e convocá-las para exame, etc., né? Essas campanhas, de maneira geral, fazem com que as mulheres
as mesmas mulheres repitam os exames, às vezes numa frequência maior do que a necessária. Então, mas eu acredito que sim, eu acho que é tanto que se fala, o Outubro Rosa tem feito um bom serviço no sentido de divulgar todas essas informações, de tal forma que eu acho que a conscientização não falta, ou pelo menos para a maior parte das mulheres, né? Mas existem mulheres que têm dificuldade de acesso às informações. Né? Em que regiões do Brasil a incidência é maior? Da mesma forma como eu falei, lugares mais industrializados têm incidência maior. Então, no Brasil, região Sudeste, região Sul, região Centro-Oeste. Tem uma incidência maior de câncer de mama em relação à região Norte e Nordeste. E a gente pode também falar, assim, até para quem está nos assistindo e que não sabe, né? A frequência, né? É a mulher que não amamentou, a mulher que não teve filho. Como é que dá esse diagnóstico aí para a gente explicar um pouquinho? Existem fatores assim ligados à história de uma paciente, né, fatores epidemiológicos, a gente sabe que está ligado ao aumento na incidência do câncer de mama. Mas assim, com pouca força, entendeu, Fernanda? Por exemplo, mulheres que amamentaram têm menos chance de câncer de mama do que aquelas que não amamentaram. Mulheres que tiveram muitos filhos têm menos chance do que as que tiveram poucos filhos. As que tiveram filhos mais cedo têm menos chance do que as que tiveram mais cedo estão mais protegidas em relação ao câncer de mama do que as que tiveram filhos mais tarde. A gente sabe que todos esses dados epidemiológicos são verdadeiros, porém com muito pouca diferença. Não é uma coisa importante em se estabelecer se uma mulher é de risco aumentado ou não. Alguma coisa é realmente importante em se estabelecer se uma mulher é de risco aumentado ou não. É a história do câncer de mama na família. Certo? Isso sim traz um risco grande. Porque a gente sabe, na verdade, assim, o câncer de mama é uma doença genética, tá certo? Mutações são alterações do gene, o que não significa que ela seja hereditária, ou seja, que essas alterações são transmissíveis. Mas a gente sabe que uma porcentagem relativamente importante dos cânceres de mama esse risco aumentado pode ser transmitido para outras gerações. A gente estima hoje, vai em 10%, mas provavelmente é mais do que isso. Cada vez mais novos genes estão sendo associados com um impacto um pouco menor, mas associados ao câncer de mama, além daqueles que a gente já sabe, por exemplo, aquele que a Angelina Jolie tem, né, que fica bastante famoso, que é a mutação no BRCA1, né? Por exemplo, a mutação no BRCA1 traz um risco muito grande de que a mulher venha desenvolver câncer durante a vida dela. E, de maneira geral, essas mulheres que são portadoras dessa mutação, elas têm na família uma incidência muito grande de câncer de mama. Né? Então, isso sim traz um risco, a gente consegue definir avaliando essa família. Um risco muito aumentado. Um risco muito aumentado ou não. Esses fatores, como a gente está colocando, um outro fator importante, que vocês sabem que eu acho que é importante, a obesidade hoje está fortemente relacionada ao aumento na incidência do câncer de mama. Okay? Isso também é uma coisa bastante nítida e provavelmente com um impacto muito maior do que essas questões ligadas à gravidez ou não. Então a gente sabe que as mulheres obesas, acima do peso, tem mais risco de desenvolver câncer de mama. Exato. A gente vai parar rapidinho para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta aqui para o estúdio para continuar esse bate-papo aqui com o Dr. Alexandre Vicente, mastologista, falando aqui sobre prevenção e incidência do câncer de mama nessa série especial aí sobre Outubro Rosa. Não saia daí. Aline Moraes? Eu sou super fã do seu trabalho. Será que a gente pode tirar uma selfie? Claro. Ai, obrigada. Ai, não ficou boa. Olha a cara da pessoa, gente. Não tem problema, a gente faz uma outra. Jura? Claro. Então tá, mas então faz assim. Passa esse batom. Solta o cabelo. Coloque sua autoestima lá em cima. Mais de 250 produtos do Boticário com até 20% de desconto. Aê, agora sim. Nossa, linda. O Boticário, acredite na beleza. Deixe a correria de lado e venha para a saúde e qualidade de vida no Spa São Pedro. Aqui a alimentação é saudável e balanceada. E você conta com 35 tipos de terapias corporais, faciais e relaxantes. Banhos, cuidados com a pele, corpo, mãos, pés e cabelos. Tudo isso em uma área verde linda e preservada.
Venha emagrecer, se cuidar e relaxar. Venha para o Spa São Pedro. Estamos de volta com Equilíbrio, nessa série especial, falando aí sobre Outubro Rosa. Aqui no estúdio a gente recebe o mastologista Alexandre Vicente. A gente falando aí da prevenção. Então, a mulher que vai ao médico, faz a prevenção anualmente, está se cuidando ou até 2 vezes por ano, enfim. No caso de detectou-se que ela tem aí o câncer de mama, qual é o procedimento, assim, em estágio inicial? As chances de cura, vamos lá. Vamos para as chances de cura, que eu acho que é... Então, eu vou começar, Fernanda, se você me permitir, assim, uma história padrão de uma mulher que, assim, ou que pelo menos a gente gostaria que as coisas acontecessem. Uma mulher que faz os seus exames com uma certa frequência, só acertando, raríssimas mulheres precisam fazer exames a cada 6 meses. Tá. Quem são essas mulheres que precisam fazer exame a cada 6 meses? Alternando ressonância com mamografia. São exatamente essas mulheres, por exemplo, como a Angelina Jolie, que não tiram as mamas, tá, ok? Fora essa situação extrema, de maneira em geral, a indicação dos exames é que sejam feitos anuais, tá, ok? Então, uma história legal da gente ouvir, por exemplo, uma mulher que detecta esse câncer de mama ainda antes de ela conseguir palpar essa alteração, quer dizer, no exame de imagem, tá, ok? E às vezes a gente ouve muito essa pergunta, fala assim, mas doutor Alexandre, ano passado eu não tinha nada, agora esse ano eu tenho? Uai, é exatamente para isso mesmo que o exame, é o objetivo do exame, tá certo? É detectar algo que a gente não via, mas que logo que ele aparece, a gente consegue detectar. Então, detectar uma lesão ainda numa fase muito pequena. Qual é a grande vantagem disso? Porque isso, na maior parte das vezes, bom, uma lesão detectada na mamografia, primeiro, não significa que seja câncer, tá certo? É uma lesão e essa lesão ela precisa ser esclarecida, o diagnóstico dela. Então, de maneira em geral, a detecção de alguma imagem, de alguma alteração por algum exame de imagem, necessitam um procedimento, de maneira em geral, uma biópsia. Uma biópsia que hoje a gente faz de uma forma muito simples. Existem agulhas especiais que vão até a lesão, retiram um fragmento e a gente manda estudar esse fragmento e aí descobre se aquilo era câncer ou não. Bom, uma vez constatado o câncer, qual a grande vantagem desse câncer ser inicial? É porque, em primeiro lugar, a gente consegue fazer uma cirurgia esteticamente muitíssimo aceitável. Muitíssimo aceitável, ou seja, você retira só uma parte da mama. E aí a pergunta que foi, mas doutor, mas será que isso não é perigoso? Não é melhor já tirar toda a mama de uma vez, etc, etc? Bom, em algumas situações sim, mas na maior parte das vezes não. A cirurgia em que se conserva a mama, ela é tão segura como a retirada total das mamas. Tem um aumento, sim, um pouco maior da recidiva local, mas não tem impacto se a mulher vai viver mais ou menos. Deu para entender, Fernanda? Tá. Eu não sei se às vezes isso é fácil de entender. Quer dizer, uma coisa é você aumenta um pouquinho a chance da doença voltar na mama. Ok. Sim. Isso é verdadeiro, mas também é verdadeiro que não se vive mais ou menos a depender do tipo de cirurgia que se faz. Tá. Eu estou falando em boa parte das condições. Talvez não seja válido para todas. Quer dizer, tumores muito grandes não adianta querer tirar só uma parte pequena da mama, porque isso pode trazer problema. Mas nesse caso ideal que a gente está falando, um tumor detectado no início permite uma cirurgia conservadora, conservando a mama, esteticamente fica muito bom. E, dependendo de algumas características que a gente tem no exame daquele tumor, a gente sabe se há necessidade de outros tratamentos que vêm depois ou não. Certo? Às vezes, há necessidade de quimioterapia, ok? Ela é muito efetiva. Às vezes, há necessidade de hormônios, terapia, né, de hormonioterapia, e normalmente quando se faz cirurgia conservadora se trata também com a radioterapia. Mas as chances de então, isso que você queria saber de cara. Bom, um estadio clínico inicial, a chance de cura chega a 90%. É muito. É bastante. É bastante. É bastante, ok? Eu estou falando de ficar curada realmente, tá, ok? Então, e aí... Era essa a notícia boa que a gente tem que dar, né? Eu acho que essa notícia é boa, porque essa notícia é que justifica todo esse trabalho que vem sendo feito para que se tente detectar o câncer no início. É verdade. Porque isso faz com que as mulheres se tratem
esteticamente fique um resultado muito bom, não precisa mais fazer aquelas cirurgias que a gente tem ainda na cabeça da gente, as mulheres têm na cabeça, aquelas cirurgias que se mutilava, tirava a mama. Sim. Isso é coisa que realmente hoje a gente, graças a Deus, tem muito pouco, ok? Então esse eu acho que é o aspecto bom, é uma doença, ela é a mais incidente, mas não é a que mais mata, ok? Então ela é uma doença que, se diagnosticada no começo, ela tem uma chance de cura bastante razoável. Olha, gente, que notícia, acho que assim, não é um assunto fácil, não é um assunto, né, agradável, mas é um assunto necessário. Então é assim, prevenção, prevenção, prevenção. Queria agradecer muito a sua presença, novamente, que volte, né, para conversarmos cada vez mais sobre isso. Obrigado, Fernanda, obrigado pela oportunidade. Espero que vocês, assim, eu acho que a grande mensagem é que a gente não precisa ter tanto medo de fazer as coisas, vale a pena. Tem até uma observação aqui, a gente tinha feito aquele Facebook Live, o Plauto Holtz, que falou sobre os direitos da reconstrução mamária, que até o SUS garante isso à mulher. Então, assim, ficar atento a tudo isso, cuidar, prevenir, enfim. Gente, otimismo sempre. Obrigada, viu? Obrigado. O programa de hoje fica por aqui, lembrando que na próxima semana a gente continua essa série especial sobre o Outubro Rosa. A nossa participação aí para tentar conscientizar as mulheres e os homens também da prevenção ao câncer de mama. Participe conosco, envie suas sugestões, suas dúvidas para o e-mail contato@equilibriotv.com. Uma ótima semana, um beijo grande e até mais! Programa Equilíbrio. Um oferecimento. O Boticário. Mais de 250 produtos com até 20% de desconto. Colégio C. O seu potencial levado a sério. Spa São Pedro, Spa Médico.